O capítulo quinto versa sobre a legalidade administrativa. A lei é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. E a expressão lei pode ser adotada e utilizada em diferentes acepções. Uma das acepções é o documento material em que se formaliza o texto aprovado por uma autoridade competente para produzir lei. Esse documento material não se confunde propriamente com a lei entendida como o sentido que aquele instrumento físico propicia, e nem se confunde com o conceito de norma jurídica, que é a interpretação, que é o modo como uma sociedade vivencia o texto da lei. De todo modo, a lei consiste num ato estatal que se destina a disciplinar a conduta dos diversos sujeitos na sociedade, esse ato estatal sendo produzido de acordo com um processo e segundo as regras de uma Constituição. A Constituição reservou uma parcela significativa da competência normativa para o Poder Legislativo. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição, estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, o que significa uma garantia fundamental para os cidadãos no tocante à restrição da sua liberdade. A legalidade apresenta uma configuração peculiar em face do particular e distinta daquela que se verifica relativamente à estrutura da administração pública. É tradicional se afirmar que, no âmbito dos particulares, todos são livres para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser que diversamente seja estabelecido em lei. Já no âmbito da administração pública, a legalidade implica que a administração pública somente está legitimada a fazer ou deixar de fazer algo quando a lei assim o determinar. A diferença prática é muito intensa. Significa que, no âmbito dos particulares, a ausência de lei acarreta a liberação do sujeito para agir ou deixar de agir. No âmbito da administração pública, a ausência de lei implica a vedação a que a administração pública pratique ou deixe de praticar um certo ato. O princípio da legalidade, portanto, apresenta uma configuração fundamental para a administração pública, porque acarreta a ilicitude, a ilegitimidade, a antijuridicidade de qualquer conduta que não tenha respaldo em lei. Ter respaldo em lei não significa, no entanto, a necessidade de uma previsão legislativa explícita, detalhada e minuciosa sobre cada uma das atividades previstas, autorizadas para a administração pública. É perfeitamente possível a previsão, em termos gerais, em termos abstratos, do modo como a administração pública deve comportar-se, deve conduzir-se, sendo suficiente essa previsão normativa genérica e daí dela se extraindo consequências e inferências para a situação concreta. É fundamental também ter em mente que a lei pode estabelecer um modo de disciplina que atribui à própria administração competência para complementar, para estabelecer regras mais detalhadas, mais minuciosas, por meio de atos infralegislativos, basicamente regulamentos. Isso nos leva ao reconhecimento de que a legalidade pode ser traduzida, inclusive, numa competência normativa para a administração pública. Isso envolve basicamente a figura dos regulamentos.